Olá pessoal, aqui é o professor Fabiano. Continuando a falar sobre proporção, hoje nós vamos ver números diretamente proporcionais e números inversamente proporcionais. O que eu preciso saber? Basicamente o conteúdo que estão nos vídeos de razão, proporção e ao segundo vídeo sobre proporção, em especial a segunda propriedade da soma. Os vídeos vão estar na descrição desta aula. Primeiramente, vamos ver o que são números diretamente proporcionais. Então, por exemplo, os números racionais x, y e z são diretamente proporcionais aos números a, b e c quando se tem o seguinte: a proporção x está para a, assim como y está para b, assim como z está para c. Então, por exemplo, os números 3, 7 e 13 são diretamente proporcionais aos números 6, 14 e 26. Como é que eu faço para verificar se eles são diretamente proporcionais? 3 está para 6. Simplificando esta razão, 3 está para 6, eu vou ter 1 está para 2. Se eu pegar agora o segundo número, 7, e o 14, que é o segundo dessa segunda lista de números aqui, então eu vou ter a razão 7 está para 14. Se eu simplificar a razão 7 está para 14, eu vou ter a razão 1 está para 2 também. E se eu fizer o 13 está para 26, então o terceiro dessa primeira lista para o terceiro dessa segunda lista, eu também vou ter 1 está para 2 ao simplificar. Então, observem que essas três razões, 3 está para 6, 7 está para 14 e 13 está para 26, são iguais. Então, eu posso escrever que 3 está para 6, assim como 7 está para 14, assim como 13 está para 26. Todos eles são iguais a 1 está para 2. Vamos ver aqui um exemplo. Os números 8, x e y são diretamente proporcionais aos números 6, 15 e 18. Determine os valores de x e y. Então vamos lá. Já que eles são, esses três números, diretamente proporcionais a esses outros três números, então tem a ordem. 8 está para 6, assim como x está para 15, assim como y está para 18. Então, como são diretamente proporcionais, obedece então esta proporção aqui. Ela é verdadeira. O que nós fazemos agora? Para calcular o valor de x, eu vou pegar aquela razão que tem a variável x, esta aqui, e vou fazer igual a outra razão que eu só tenha números. Então, a esta aqui, 8 está para 6. Então, eu vou formar a proporção. X está para 15, assim como 8 está para 6. Para simplificar aqui as contas, vamos dividir o numerador e o denominador desta razão por 2. Então, eu vou ter esta proporção aqui. X está para 15, assim como 4 está para 3. 8 divide por 2 dá 4 e 6 divide por 2 dá 3. Agora, resolvo aqui aplicando a propriedade fundamental das proporções. Então, produto dos extremos tem que ser igual ao produto dos meios. 3 vezes x, que é o produto dos extremos, tem que ser igual a 4 vezes 15, que é o produto dos meios. Resolvendo aqui, 4 vezes 15 eu vou ter 60. Então, 3x é igual a 60. Para calcular o x, tenho o 3 multiplicando, então ele vai passar dividindo o 60. Então, x é igual a 60 divididos por 3, que eu vou ter o valor de x igual a 20. Então, achamos o valor de x. Agora, para encontrar o valor de y, o que nós vamos fazer? A gente pode pegar esta razão, que tem a variável y, que agora eu preciso encontrar quanto equivale, y está para 18, e eu vou igualar a razão 8 está para 6.
Só que como eu vou dividir depois o 8 e o 6 por 2, já vamos colocar direto, 4 está para 3. Então, y está para 18, assim como 8 está para 6, que é a mesma coisa aqui, 4 está para 3, depois de simplificar. Calculamos através da propriedade fundamental das proporções. Então, produto dos extremos igual ao produto dos meios. 3 vezes y tem que ser igual a 4 vezes 18. Fazendo a multiplicação aqui, então, eu vou ter 3y igual a 72. 18 vezes 4, 72. Agora temos o 3 multiplicando o y, nós vamos passar para o segundo membro, dividindo o 72. Então, y igual a 72 divididos por 3, essa divisão é exata, vai dar y igual a 24. Então, esse é o valor de y. Mais um exemplo. Fábio viajou com uma quantia de R$4.000, separando essa quantia em partes diretamente proporcionais aos números 5, 3 e 2. A primeira dessas três partes, então, aqui é diretamente proporcional ao número 5, ele destinou para transporte. A segunda parte, que é diretamente proporcional ao número 3, porque é o segundo número que tem aqui nessa lista, ele destinou para lazer. E a terceira parte, que é diretamente proporcional ao número 2, destinou para hospedagem. E pergunta, quanto Fábio reservou para cada item? Então, como é que nós vamos resolver? A gente, então, já sabe que temos essa proporção. Aqui eu vou chamar de T a quantia que ele reservou para transporte, L para lazer e H para hospedagem. Então, aqui como fala, essas três partes são diretamente proporcionais aos números 5, 3 e 2. Então, o transporte está para 5, assim como o lazer está para 3, assim como a hospedagem está para 2. O que nós também podemos tirar daqui? Que essas três partes juntas têm que somar quanto? 4.000. Então, se eu pegar a quantidade que ele reservou para transporte, mais a quantidade que ele reservou para lazer, e mais a quantidade que ele reservou para hospedagem, esta soma tem que dar 4.000. Aqui nós vamos então utilizar aquela segunda propriedade da soma de termos, de proporções que nós vimos na videoaula passada. Nós vamos poder então escrever isto aqui, que estas três razões vão ser iguais à razão formada pelas somas dos antecedentes e dos consequentes. Então, T está para 5, assim como L está para 3, assim como H está para 2, assim como a soma dos antecedentes, T mais L mais H, está para a soma dos consequentes, 5 mais 3 mais 2. Aqui, T mais L mais H, nós sabemos que vale 4.000. 5 mais 3 mais 2, nós resolvemos. 5 mais 3 mais 2 vai dar 10. O que nós podemos fazer aqui? Esta razão, ela pode ser simplificada por 10. Dividir por 10 é retirar o zero que está na unidade. Então, 4.000 por 10 vai dar 400 e 10 por 10 vai dar 1. Então, nós ficamos com o seguinte, nós ficamos com esta proporção agora aqui. T está para 5, assim como L está para 3, assim como H está para 2. Aqui agora nós não precisamos mais disto, porque nós já sabemos que vai ser igual à razão 400 está para 1. Esta proporção é a que agora eu vou resolver para encontrar os valores de T, de L e de H. Então, vamos pegar o próximo quadro e vamos ver como é que fica. Primeiro, para encontrar quanto ele reservou para transporte, vou pegar a razão T está para 5 e vou fazer igual à razão 400 está para 1. Fazendo a multiplicação cruzada, propriedade fundamental das proporções, produto dos extremos igual ao produto dos meios, eu vou ter
1 vezes t vai dar t. 5 vezes 400, então está aqui, vai dar 2.000. Então, t é igual a 2.000. Isto quer dizer que a parte daqueles R$4.000 que ele reservou para transporte é um total de R$2.000. Vamos descobrir agora quanto ele reservou para lazer. Então, vou pegar aquela razão que tem o lazer como variável, o L. Então, L está para 3 e vou igualar a razão 400 está para 1. Aqui de novo, aplicando a propriedade fundamental das proporções. Produto dos extremos igual ao produto dos meios. 1 vezes L é L. 400 vezes 3, está aqui indicado, vai dar 1.200. Então, L igual a 1.200. Quer dizer que daqueles R$4.000, ele reservou 1.200 para gastar em lazer. Agora falta descobrir quanto ele reservou para hospedagem. Então, vamos pegar esta razão, H está para 2, e vamos igualar a 400 está para 1. Temos esta proporção, aplica a propriedade fundamental das proporções. Então, H vezes 1 vai dar H, tem que ser igual a 400 vezes 2. 400 vezes 2 vai dar 800. Então, H é 800. Para encontrar o valor de H, eu também já poderia pegar aquela equação T mais L mais H igual a 4.000. Eu sei quanto vale T, sei quanto vale L, substituo e resolvo a equação para encontrar o valor de H. No resultado final, vocês vão encontrar também o valor de 800. Agora vem a resposta do problema, então. Fábio reservou R$2.000 para transporte, que eu chamei de T, R$1.200 para lazer, que eu tinha chamado de L, e R$800 para hospedagem. Observem que a soma aqui tem que fechar os 4.000. Se não fechar, é porque foi feita alguma conta errada. Agora vamos falar sobre números inversamente proporcionais. Os números racionais x, y e z. Então, de novo, são dados 3 números racionais. E eu vou dizer que esses 3 números são inversamente proporcionais aos números racionais a, b e c, quando eles forem diretamente proporcionais aos inversos dos números a, b e c. O que é o inverso de um número racional? É você inverter. No caso de uma fração, a gente inverte o numerador com o denominador. Por exemplo, a fração 2/3, o inverso é 3/2. A fração 1/2, o inverso é 2/1. O número 3, o inverso é 1/3, porque debaixo do 3 é como se tivesse escrito o denominador 1. Então, para poder escrever a relação para os números serem inversamente proporcionais, o que tem que acontecer? O que nós temos? Nós vamos ter isso aqui. Então, o x vai ser diretamente proporcional ao inverso do a. Então, o inverso do a é 1/a. Assim como o segundo, o y, tem que ser diretamente proporcional ao inverso do b. Então, 1/b. Y está para 1/b. Assim como o terceiro número, z, está para o inverso do terceiro número aqui. Então, observem que aqui, para mostrar o que tem que acontecer quando nós temos 3 números racionais inversamente proporcionais a outros 3 números racionais, a gente utilizou a definição de números diretamente proporcionais. Eles vão ser diretamente proporcionais não aos números, mas sim aos inversos deles. Então, a gente inverte. Esta proporção aqui é equivalente ao escrever as seguintes igualdades: x vezes a igual a y vezes b igual a z vezes c. Como é que eu chego nessa expressão aqui do x vezes a? Vamos pegar esta razão aqui. X está para 1/a.
Como é que nós podemos entender isso aqui também? Como uma divisão de frações. X divididos por 1 sobre A. Como é que nós fazemos? Conservamos a primeira, x, e fazemos vezes o inverso da segunda. Então, qual é o inverso de 1 sobre A? É A sobre 1. Quando o denominador é 1, não precisa aparecer, que é igual ao próprio numerador. Então, por isso que x está para 1 sobre A é a mesma coisa que x vezes A. Igual aqui da mesma forma. Aqui conserva a primeira, y, e faz vezes o inverso da segunda fração, b sobre 1, que é a mesma coisa que b. Igual a z está para 1 sobre c, então conserva a primeira fração, z, e faz vezes o inverso da segunda. Então, o inverso de 1 sobre c é c sobre 1, o denominador 1 não precisa aparecer, então é igual a z vezes c. Então, para nós vermos se três números são inversamente proporcionais a outros três números, ou nós fazemos desta forma, ou nós fazemos desta forma aqui. No caso, se usar esta forma aqui, esta proporção, o que tem que acontecer? Cada uma dessas razões vão ter que ser iguais a uma mesma razão, como nós vimos lá nos números diretamente proporcionais. Então, vamos ver aqui um exemplo. Por exemplo, os números 3, 5 e 10, eles são inversamente proporcionais aos números 20, 12 e 6. Para verificar isso, ou eu utilizo esta proporção aqui, ou eu utilizo essas igualdades. Se essas multiplicações forem iguais, eles vão ser inversamente proporcionais mesmo. Então, por exemplo, eu vou pegar o 3 e vou fazer vezes o 20. Então, o primeiro com o primeiro. Então, 3 vezes 20 vai dar 60. Vamos pegar o 5 com o 12. O segundo com o segundo. 5 vezes 12 também vai dar 60. E 10, o terceiro com o 6, que é o terceiro, vai dar 10 vezes 6 igual a 60. Então, como 3 vezes 20 é igual a 5 vezes 12 e é igual a 10 vezes 6, então, realmente, esses três números, 3, 5 e 10, são inversamente proporcionais aos números 20, 12 e 6. Aí vocês podem me perguntar, quando que eu vou utilizar uma e quando que eu vou utilizar a outra? Esta daqui, esta primeira que tem essas proporções, a gente vai utilizar nos problemas em que fala que determinado número foi dividido em partes inversamente proporcionais aos números tal, tal e tal. E aí nós vamos montar a proporção, esta daqui, e vamos utilizar a segunda propriedade, aquela da soma, que nós vimos na videoaula passada. Se caso não falar sobre isto, então a gente pode utilizar esta aqui, que é muito mais fácil de se trabalhar. Então vamos ver o que nós temos aqui como exemplos. Primeiro, os números x, 2 e 35 são inversamente proporcionais aos números 50, y e 10. Determine x e y. Então, aqui para determinar quanto equivale x e quanto equivale y, a gente vai utilizar essa igualdade aqui. Vamos ver como é que fica. Então, como esses três números são inversamente proporcionais a esses três, tem a ordem. Então, o primeiro daqui vezes o primeiro daqui tem que ser igual ao segundo daqui vezes o segundo daqui, que tem que ser igual ao terceiro número daqui vezes o terceiro número aqui. Então, temos essa igualdade aqui. X vezes 50 é igual a 2 vezes y, que é igual a 35 vezes 10. Vamos arrumar essas igualdades aqui para ver como é que fica. Aqui, x vezes 50, ou 50 vezes x, é 50x. É igual a 2 vezes y, que é 2y, que é igual a 35 vezes 10, que é 350. Nessas igualdades aqui, para calcular o valor de x, eu vou pegar esse termo, que tem o x, e vou igualar ao valor 350. Resolvendo, então, 50x igual a 350, eu vou ter o valor de x.
O 50 está multiplicando o x, vai passar dividindo para o segundo membro dessa equação. Aqui vamos dividir por 10, então vai cortar os zeros que estão na unidade desses números e vamos ter 35 divididos por 5. 35 divididos por 5 vai dar 7. Então, encontramos o valor de x. X vale 7. Agora, para encontrar o valor de y, nós vamos pegar aquele termo que tem o y aqui, 2y, e a gente tem aqui que é igual a 350 também. Então, 2y é igual a 350. Resolvemos esta equação para encontrar o valor de y. Temos o 2 multiplicando, vai passar para o segundo membro, dividindo 350. Fazendo a divisão, 350 por 2 vai dar o valor de y. Y igual a 175. Pronto, encontramos o valor das duas variáveis. Então, x vale 7 e y vale 175. Vamos a um segundo exemplo. Um prêmio de R$ 920 foi repartido entre 3 funcionários de uma empresa em partes inversamente proporcionais aos seus salários. O funcionário A recebe 4 salários, o funcionário B, 8 salários e o funcionário C, 5 salários. Pergunta: quanto ganhou cada um deles? Então, aqui nós temos que um prêmio nessa empresa foi dividido para 3 funcionários, de forma que essas partes vão ser inversamente proporcionais ao valor do salário que eles recebem. Com isso, o que vai acontecer? Que aquele que ganha menos vai ganhar mais nesse valor desse prêmio, da parte desse prêmio aqui. Então, vamos ver como é que a gente vai montar. Então, nós vamos chamar cada uma dessas 3 partes de A, B e C. Então, nós temos o seguinte, que a soma dessas 3 partes, de quanto vai ganhar o funcionário A com o que ganhar o funcionário B com o que ganhar o funcionário C, vai ter que fechar R$ 920. E nós também vimos que o funcionário A recebe 4 salários. Como essa parte, então, que ele vai receber vai ser inversamente proporcional ao número de salários que ele ganha, então a 4, nós vamos ter a seguinte razão: A está para 1/4. É o inverso do número 4. Assim como a parte que B vai receber vai estar para 1/8. É o inverso do número 8, porque ele recebe 8 salários. E o funcionário C, então a parte C, vai estar para 1/5, porque 1/5 é o inverso de 5. Então, observem que o A, o B e o C são inversamente proporcionais aos números 4, 8 e 5. Agora, para poder resolver, o primeiro passo é aplicar aquela propriedade da soma. Então, aqui eu vou ter que estas 3 razões vão ser iguais a A mais B mais C, que é a soma dos antecedentes, assim como 1/4 mais 1/8 mais 1/5, que é a soma dos consequentes. Estou aplicando aquela segunda propriedade da soma que nós vimos na videoaula passada. Agora, o que nós vamos fazer? A mais B mais C, nós sabemos quanto vale. Vale 920. E aqui embaixo eu tenho uma adição de frações com denominadores diferentes. Então, o que eu vou ter que fazer aqui? O MMC. Então, nós vamos ter o seguinte: A mais B mais C é 920. E aqui embaixo eu vou ter esta conta aqui. O MMC de 4, 8 e 5 vai dar 40. E faço aquele processo. Divide o 40 pelo 4 e multiplica por 1. Eu vou ter o 10. Mais, então mais aqui. 40 divide por 8. Vai dar 5. Multiplica por 1. Vai dar 5. Mais 40 divide por 5. Vai dar 8. 8 vezes 1 vai dar 8. Agora nós ficamos com esta conta aqui para fazer. Para nós continuarmos resolvendo, a gente vai ter que resolver esta conta que nós ficamos aqui. 10 mais 5 mais 8. Então, nós vamos ter o seguinte:
Aqui eu coloquei de novo essas razões aqui, essa proporção, igual a 920 está para 23/40. O 23/40 é o resultado desta conta que tem aqui. Agora aqui 920 sobre 23/40, a gente trata como uma divisão de frações aqui. Conserva a primeira, 920, e faz vezes o inverso da segunda. Então, vezes 40/23. Nós então ficamos com esta conta aqui. Aqui, para tentar simplificar, o 23 ele é um número primo. Então, ele só dá para 1 e por ele mesmo. Então, nós vamos ver. O 40 não dá para dividir por 23. O 920 dá, se vocês fizerem a divisão, 920 por 23 vai dar uma divisão exata. Então, nós vamos simplificar aqui o 920 e o 23 por 23. Fazendo a divisão, 920 por 23 vai dar 40 e 23 por 23 vai dar 1. Fazendo a multiplicação com o que ficou, 40 vezes 40 vai dar 1.600. Aqui embaixo, 1 vezes 1 vai dar 1, não precisa aparecer aqui. Agora, então, nós podemos dizer que esta proporção aqui, A está para 1/4, assim como B está para 1/8, assim como C está para 1/5, é igual a 1.600, ou assim como 1.600 está para 1. Então, nós vamos escrever isto. Aqui está. Agora, para poder resolver, ou a gente faz cada razão ser igual a 1.600 está para 1, ou então nós vamos fazer o seguinte. O A está para 1/4, nós podemos escrever como 4 vezes A. O B está para 1/8, nós podemos escrever 8 vezes B. E aqui o C está para 1/5, nós podemos escrever 5C. E aí nós temos essa igualdade aqui. Aqui fazendo então aquela divisão de frações. Conserva a primeira e faz vezes o inverso da segunda. Então fica A vezes 4 sobre 1, que é 4A. Ou também nós podemos pensar que esta aqui é aquela outra expressão que define que os números são inversamente proporcionais. O A é inversamente proporcional a 4, o B é inversamente proporcional a 8 e o C é inversamente proporcional ao 5. Nós já vimos na definição de números inversamente proporcionais que essa expressão é a mesma coisa que esta igualdade. Esta proporção aqui é a mesma coisa que esta igualdade. Então, agora para encontrar o valor de A, B e C fica bem fácil. 4A vai ser igual a 1.600, eu vou encontrar o valor de A. O 4 está multiplicando o A, vai passar dividindo o 1.600. Então, o A é 1.600 divididos por 4. Fazendo a conta, nós vamos encontrar o valor de A, 400. Isto quer dizer que, daqueles R$ 920, o A recebeu 400. Agora, para calcular o valor que ganhou o B, daquele prêmio de 920, o que é que nós fazemos? Vamos fazer 8B igual a 1.600. Isolando o B, o 8 está multiplicando, ele passa com a operação inversa para o segundo membro. Então, ele vai dividir o 1.600. 1.600 divididos por 8, nós temos o valor de B igual a 200. Então, quer dizer que o funcionário B recebeu R$ 200. E agora, para calcular o C, nós vamos fazer 5C igual a 1.600. Aqui, de novo, o 5 está multiplicando o C, vai passar dividindo para o segundo membro. Então, 1.600 divididos por 5, nós vamos encontrar o valor de C, que é igual a R$ 320. Ou então, aqui, para poder calcular o C, eu poderia utilizar aquela expressão em que o A mais B mais C é igual a 920, substituiria o valor de A por 400, de B por 200, resolveria a equação para encontrar o valor de C, vocês iam encontrar esse mesmo valor, 320. Assim, vamos escrever a resposta. O funcionário A recebeu R$ 400, o funcionário B recebeu 200 e o C recebeu R$ 320. Então tá, pessoal, terminamos assim a nossa videoaula.
Espero que tenha sido de utilidade para vocês. Na próxima videoaula nós vamos começar a estudar a regra de 3. Aqui estão minhas recomendações finais sobre o estudo da matemática, que a matemática nós estudamos praticando, refazendo os exercícios. Então, a importância que eu falo sempre de ter os exercícios corrigidos no caderno para que vocês possam refazer, porque é assim que se estuda matemática. A matemática se estuda praticando. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima videoaula.